Olha, ontem, quarta-feira, foi comemorado o Dia do Fonoaudiólogo. Por isso, a gente fala hoje sobre esse tema tão importante. Aqui, para nós, apresentadores, é fundamental manter o cuidado da voz, nossa principal ferramenta de trabalho. E você aí de casa vai ver um pouco de como esse trabalho fonoaudiológico é realizado aqui na TV Pai Eterno. Vamos acompanhar. Quando a nossa voz está disponível, não paramos para perceber a importância dela. Mas quando algo acontece e ela é comprometida, as coisas ficam bem diferentes. E é aí que passamos a notar o quanto é fundamental cuidar da saúde da voz, principalmente para quem trabalha com ela. A Maria Fernanda é a fonoaudióloga aqui da TV Pai Eterno. Ela cuida da voz de cada repórter e apresentador, para manter a saúde da nossa principal ferramenta de trabalho. Para melhorar essa ferramenta, para essa voz ser mais projetada, ter mais energia. Então a gente trabalha com exercícios específicos para melhorar a resistência vocal, melhorar a qualidade da voz, melhorar se a pessoa quer uma voz mais grave, uma voz mais aguda, tudo isso a gente consegue fazer através dos exercícios, né? Conheceu Jesus ainda jovem. Mas para ficar com a voz bonita e levar a mensagem do Pai Eterno aos lares brasileiros, é claro que além dos exercícios, cada um de nós precisa seguir cuidados específicos. É beber muita água. Respiração é a parte fundamental também da nossa voz, então são os combustíveis, né? Exercício é um trio bem importante. Água, exercício e a respiração. Não gritar faz parte do cuidado, eu estou cuidando dessa musculatura, falar num tom adequado, articular bem as palavras, tudo isso gera menos esforço vocal. E para quem não sabe, até mesmo a alimentação ajuda na manutenção da saúde da voz. Existem alguns alimentos, né, que não é que fazem mal para a voz, mas são alimentos que dificultam a produção vocal, como o uso de chocolate, o leite, antes de uma produção vocal. Não é que esses alimentos você precisa de tirar da sua rotina, é simplesmente antes de você fazer o uso profissional da voz. O fonoaudiólogo trabalha com os diferentes aspectos da comunicação humana, seja a linguagem oral e escrita, fala, voz, audição e funções responsáveis pela deglutinação, sucção, respiração e mastigação. Esses profissionais também desenvolvem atividades voltadas à promoção da saúde, prevenção, orientação, avaliação, diagnóstico e terapia. E atua ainda em ensino, pesquisa e consultoria. A Maria Fernanda optou por cuidar dos comunicadores. A gente tem um retorno muito bom, a fonoaudiologia hoje é muito parceira do telejornalismo, né, da TV, e a TV também é muito parceira da fonoaudiologia. A gente conseguiu fazer uma troca muito boa, então o resultado é muito bom e é muito gratificante trabalhar nessa área. Marcos, agora a gente vai fazer aquele exercício de trava-língua sobre a articulação, então você vai articular bastante para poder trabalhar toda essa musculatura. E quem tem a oportunidade de ter um acompanhamento de um fonoaudiólogo nota claramente as mudanças positivas que o profissional traz para a voz humana. No préstito, o pagodeiro paraplégico planejou o paralelismo da paparicação do paleográfico paranormal. A mudança ela é clara, é perceptível. Se eu pego para assistir ao primeiro programa que eu apresentei aqui na TV e o que eu estou fazendo agora, eu percebo essa mudança gradual na minha voz. Eu sempre cuidei da minha voz, mas agora, com o auxílio da fonoaudióloga, eu consigo dar mais atenção, seja na velocidade, no ritmo, no peso que eu coloco na minha voz, o tipo de mensagem que eu preciso de passar, a forma como ela vai chegar ao coração das pessoas. Então, isso tudo é trabalhado na fonoaudiologia, né? Nas sessões que a gente faz semanalmente. Então, eu percebo uma mudança muito significativa. Isso prova que esses profissionais são essenciais para uma melhor comunicação. Por isso, nossa gratidão aos fonoaudiólogos.
E um abraço, então, né, para Maria Fernanda, a nossa fono, que cuida da gente sempre com muito carinho, com muito amor, né, Wilker? Faz uma grande diferença, viu, o acompanhamento de um fonoaudiólogo. Assim como o Marcos Túlio disse, se a gente pegar os primeiros programas que a gente fez lá no início e comparar com os de hoje, a gente nota aí a diferença e a evolução, claro, para levar a mensagem da melhor maneira para quem está em casa. Olha, e para manter a saúde vocal é necessário para todos, afinal, ela é a principal ferramenta de comunicação de nós, seres humanos. Além de palavras, com ela nós expressamos sentimentos e também revelamos muito da nossa personalidade. A voz ela é produzida na laringe, através de vibração das cordas vocais. Para produzi-la, são envolvidas outras partes do corpo humano, como os pulmões, a boca e o rosto também. E caso não tenhamos cuidado com todo esse conjunto, nós podemos desenvolver doenças e até mesmo perder a voz. É isso aí. Para tratar do assunto, recebemos por videoconferência a Ana Carolina Nascimento Fernandes, que é fonoaudióloga e especialista em voz. Bom dia, Ana Carolina, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Parabéns pela matéria linda e muito obrigada pela homenagem que vocês fizeram para os fonoaudiólogos. Um assunto muito importante, né? Especialmente para a gente que trabalha com comunicação, para quem trabalha com música, né? Como o Daniel que está aqui, a gente sabe o quanto é importante o trabalho do fonoaudiólogo. Queria que você começasse o nosso bate-papo aqui falando sobre como a voz é produzida no nosso corpo. Bom, ela é produzida nas cordas vocais por meio da vibração dessas cordas vocais. Quando o ar que vem dos pulmões passa, essas pregas vocais se aproximam e a gente tem a produção da voz. Então a gente costuma dizer que o som que sai da nossa laringe é a voz, e esse som é modificado na nossa caixa de ressonância, que são os órgãos fonoarticulatórios, boca, lábio, língua, dentes. Por isso que a fonoaudióloga estava fazendo exercícios de trava-língua, para que a gente possa trabalhar a articulação e trazer credibilidade para a nossa fala. Porque se a gente não tiver essa articulação precisa, e hoje a gente está vendo muito isso com o uso das máscaras, né? A gente perdeu essa pista visual da articulação quando vocês, repórteres, estão na rua. Então, a tendência é aumentar esse volume de voz para que as pessoas consigam nos ouvir melhor. Então, a produção da voz acontece dessa maneira. O ar sai dos pulmões, passa nas pregas vocais, elas vibram, tem esse som que é modificado na nossa caixa de ressonância. Carolina, agora eu queria saber o que a gente faz, né? Que hábitos nós temos, pessoas em geral, não somente nós que trabalhamos com a comunicação, mas todos, que nós temos que prejudica a nossa voz. Por exemplo, cigarro, né? Então, fumar faz muito mal para a nossa voz. O cigarro associado com a bebida alcoólica, eles são grandes potencializadores do câncer de laringe. Comer gordura, alimentos condimentados, excesso do leite antes do uso da voz, porque isso pode provocar um refluxo gastroesofágico, e esse refluxo gastroesofágico é um ácido que banha as cordas vocais e deixa essas cordas vocais, as pregas vocais, muito sensíveis. Então, alguns alimentos, cigarro, bebida alcoólica, como eu já falei, gritar, pigarrear. E muitas vezes é comum esse pigarro por conta de um clima que está muito quente, depois a gente entra no ar-condicionado e tem esse choque térmico, o nosso organismo produz muco e provoca o pigarro. Pigarrear demais, tossir muito também, porque quando a gente tosse, a gente machuca as nossas cordas vocais. Falar em volume muito forte, numa intensidade muito forte também faz mal para a nossa voz. Ainda, muitas pessoas têm uma intolerância com bebidas muito geladas. Então a gente sempre pede para tomar cuidado quando for tomar alguma coisa gelada, deixar um pouco esse líquido dentro da boca até que ele ganhe uma temperatura do seu corpo para que você possa engolir. Você mencionou aí a forma, né, como a nossa voz ela acontece, ela é projetada.
Por que tem gente que tem a voz mais fina, outras pessoas têm a voz mais grave? Que tem como mudar, por exemplo, a pessoa que tem a voz muito aguda, ela consegue passar a ter uma voz mais grave com tratamento ou não? É tudo de nascença e a pessoa morre assim? Isso é super possível. Então, com treinamento, vamos lembrar que as pregas vocais, elas são um músculo. Então, assim como a gente vai para a academia e treina o nosso corpo, a gente também treina a nossa voz. Muitas pessoas, e aí, então, mulheres, por uma característica anatômica, tendem a ter uma voz mais aguda do que os homens. Mas, por exemplo, se o homem ali naquele período de muda vocal, que ele começa a fase de transição de voz, a voz vai ficando mais grave, alguns homens, eles têm uma muda vocal incompleta. E aí essa voz fica um pouco mais aguda. E dá pra gente trabalhar assim. Mas vale lembrar que voz, ela é pensamento, sentimento, comportamento e resultado. Então ela começa na nossa programação. E ela é personalidade. Então se aquela pessoa se identifica com aquela voz, a gente tem que entender qual é essa psicodinâmica vocal. Se essa pessoa quiser mudar a voz, não gosto da minha voz, dá pra gente mudar? Dá, é possível, porque é um treinamento que a gente faz. E ainda tá muito comum atualmente as pessoas chamarem os profissionais da voz de atletas da voz, porque eles treinam essa voz para ganhar mais resistência, mais força, mais potência vocal e aí sim desenvolver não só essa parte de frequência, né, seja grave ou aguda, mas de força vocal, de potência, de projeção também. Então existem pessoas, a senhora mencionou e achei interessante, existem pessoas que não se reconhecem na voz que têm? Exatamente. Algumas pessoas não se identificam com a voz que tem. Elas falam, olha, essa voz não me representa. Então, chega muito no consultório. Algumas pessoas, principalmente quando assumem um cargo de liderança, elas falam, nossa, Ana Carolina, eu quero mudar minha voz porque as pessoas não me dão credibilidade porque acham que eu falo doce demais, parece que eu sou uma menininha falando. E isso pode gerar no ouvinte uma falta de credibilidade daquele sujeito. Então, muitas pessoas nos procuram no consultório porque não conseguem colocar de forma congruente o que eles identificam na própria voz com o papel que eles desempenham, seja no trabalho, seja na sociedade. Agora, há pessoas, e temos casos de pessoas famosas, que têm uma voz que as pessoas olham e falam, nossa, mas essa voz não combina com ele, com o tipo físico, mas a pessoa gosta e se identifica com aquela voz. Então a voz ela é muito personalidade, muito sentimento, né? Então depende de cada sujeito, o trabalho ele deve ser feito de forma muito individualizada, muito particular. Eu achei interessante quando você citou, Carolina, que a voz começa no pensamento, né? Porque assim como a gente está nervoso, por exemplo, a gente tem que apresentar um programa, a gente tem que falar em público, a gente tem que fazer algo que a gente está meio desconfortável, a voz fica diferente, fica trêmula, a voz feminina fica um pouquinho mais aguda, ou seja, todo aquele sentimento, pensamento, aquela preparação também influencia. Diante dessa realidade, é interessante a gente pensar nisso. Mas eu queria saber, nesse momento, como que a gente pode perceber um indício de que a voz não está bem para a gente poder procurar ajuda? Olha, a gente sempre recomenda que a rouquidão ela não é normal. Então, a gente sugere que rouquidão por mais de 15 dias é muito importante procurar o médico otorrinolaringologista e ou um fonoaudiólogo para que a gente possa fazer a avaliação. Então, se alguma pessoa percebe que a voz está com ruído, está com algum som diferente, está com alguma rouquidão por mais de 15 dias, isso já pode ser um indicativo de que tem alguma coisa que não está indo bem na laringe e vale buscar ajuda. Como são os exames, né, para ver esse tipo de problema? Muitos deles os fonoaudiólogos fazem mesmo, ou o indicado é procurar associar aí o atendimento do otorrinolaringologista com o fonoaudiólogo? Sempre procurar o médico otorrinolaringologista
porque só o médico ele faz aquele exame que é a videolaringoscopia ou a nasolaringoscopia, que é um aparelhinho que eles colocam com uma câmera para visualizar a prega vocal. O fonoaudiólogo complementa esses exames com o que a gente chama de análise perceptiva auditiva e análise acústica da voz. Esses 3 exames completam o diagnóstico, porque algumas disfonias, alguns problemas de voz, eles são problemas funcionais. Então, não tem uma lesão aparente, o médico faz a videolaringoscopia, não visualiza nenhuma lesão, mas a pessoa tem uma rouquidão por uma questão funcional, pelo mau uso da voz. E esse mau uso da voz pode provocar, sim, uma lesão orgânica futuramente. Por isso que é importante, percebeu alguma alteração na voz, procure uma avaliação médica ou fonoaudiológica para que a gente possa orientar melhor. Outros tipos de doenças, por exemplo, doenças respiratórias ou uma gripe, pode influenciar também nessa região vocal? Pode sim. E essas doenças respiratórias, elas podem provocar o que a gente chama de quadros inflamatórios das vias aéreas. E isso promove um inchaço, um edema nas cordas vocais. Por isso que quando a gente está gripado, a gente percebe a nossa voz mais grave, mais pesada, como se essa onda mucosa, né, essa vibração da prega vocal, ela ficasse mais lenta. Então, sim. E agora nós estamos vivendo esse momento do Covid e a gente tem percebido muitas pessoas com alterações de voz no pós-Covid. A musculatura fica um pouco mais fraca, a respiração não responde também. E a gente sabe que a gasolina da voz é a nossa respiração. A alimentação pode ser uma aliada ou não da nossa voz, né? Quais são os tipos de alimentos aí mais indicados para que a gente mantenha uma voz aí legal? Olha, quando a gente conversa com os nutricionistas, e a gente consegue associar isso, fica um trabalho muito bom, né? Porque eles trazem os benefícios do alimento para a nossa voz. Então, a gente pode falar de carboidratos de rápida absorção, como, por exemplo, a banana, a cenoura, frutas vermelhas que têm agentes antioxidantes, então elas ajudam a evitar a fadiga, o cansaço vocal, alimentos como proteínas, proteínas e carnes mais magras também são benéficos para a nossa voz. A gente pode pensar, tudo que é bom para malhação, para um atleta, ele também faz bem para a voz, porque a voz, a nossa prega vocal, ela é composta por músculo também. Então, esse músculo vai responder se ele tiver nutrientes. Então, a gente sempre pensa em proteínas, carnes magras, antioxidantes, frutas vermelhas e carboidratos de rápida absorção. O café é visto como um vilão, né? Eu até levo bronca aqui na TV, por isso que eu gosto muito de café. O café é mesmo um vilão, então? Olha, eu costumo dizer que tudo isso é muito particular, né? Quando a gente pensa no café, algumas pessoas têm refluxo gastroesofágico por causa do café. E aí sim, é um problema, porque o refluxo, ele traz prejuízo para a nossa voz. Só que tem algumas pessoas que quando tomam o café sem açúcar, elas não percebem nenhuma diferença na voz. Então, é algo muito particular. Obviamente que a gente sugere evitar o uso do café por conta da cafeína antes do uso intenso da voz e dar preferência para alimentos mais saudáveis aí, né? E que não tenham esse estimulante tão grande para não ter prejuízo para as pregas vocais. Mas isso é algo muito individual, tá? Tem pessoas que não sentem nada. Entendi. Pode continuar tomando café, só que tem que tirar o açúcar. Que alívio. Não, eu tomo sem açúcar, não tem problema não. Mas se eu puder dar uma sugestão, algumas pessoas tomam muito café e ficam com pigarro. Então, o legal, antes de usar a voz, vocês que estão no programa, é fazer um gargarejo, ou com água mesmo, ou com soro fisiológico a 0,9%, porque ele ajuda a hidratar a nossa mucosa. Tá Boa certo. dica. Ótima dica, né? Obrigado, então, Ana Carolina Nascimento Fernandes, fonoaudióloga, especialista em voz. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês sobre voz e sobre a fonoaudiologia. Um grande abraço a todos. Um abraço. Parabéns pelo seu dia, viu?